Olá a todos, aqui estamos nós para mais uma aula de português de língua não materna de nível intermédio. Se bem te lembras, na aula passada eu lancei-te um desafio antes da aula acabar e pedia-te que imaginasses que compravas um robô. Estávamos em 2040 e que tu ias comprar um robô e aquilo que eu te pedia era que imaginasses que robô é que querias, que atividade querias que esse robô fizesse. O que é que tu pensaste? Eu acho que tu pensaste num robô para fazer os trabalhos de casa por ti, mas isso não pode acontecer, portanto esse robô está excluído. Um robô para fazer os trabalhos, para arrumar o quarto por ti, também está excluído. Portanto, não podes escolher um robô que faça os trabalhos de casa ou que arrume o quarto por ti, porque tu tens que estudar e tens que ser organizado e tudo mais. Portanto, isso está excluído, ok? Espero que tenhas uma alternativa de um outro robô que faça outra coisa. Olha, eu, por exemplo, estive a pensar, se eu pudesse comprar um robô que fizesse alguma coisa por mim, eu queria um robô que cozinhasse por mim. Eu sei que existem robôs que cozinham, mas não, eu quero um robô que vá ao frigorífico, tire os ingredientes, meta a comida lá dentro e que cozinhe por mim, porque eu não gosto muito de cozinhar. Achas que era um bom robô? Ou então um robô que vá passear o cão, porque eu também não tenho muito tempo a passear o cão, portanto também era bom lá ia ele passear o cão. São alternativas melhor a fazer o trabalho de casa e a arrumar o quarto. Se isso fosse possível, eu apostava num destes dois. E por falar em robôs, poder comprar um robô que faça alguma coisa por mim. Imagina, vamos continuar aqui em 2040 e imagina que que em 2040 já não há lojas físicas, portanto nós fazemos as encomendas todas online. Nós escrevemos um e-mail, encomendamos o nosso robô, vê um drone, traz o nosso robô, deposita-o à porta de nossa casa e o sistema vai ser assim. Isto é só uma suposição, ok? Portanto, em 2040 é assim que vai funcionar. Portanto, eu escrevo um e-mail, encomendo um robô e esse robô vem para a minha casa é um drone que o transporta, não é uma pessoa, e eu recebo esse robô em minha casa. E aqui a questão que eu te coloco é, tu conseguirias escrever o e-mail para a empresa dos robôs a encomendar o robô? E sim, o tema de hoje vamos falar de e-mails, ok? Portanto, eu vou aqui simular contigo a encomenda do meu robô. E para isso eu vou passar-te aqui, vou escrever aliás contigo o e-mail da encomenda do meu robô e eu quero que tu acompanhes comigo, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui um layout do e-mail, não é importante, ok? Tenho aqui a estrutura de um e-mail, isto não é importante se tu não conseguires ler. Eu ali, onde está aquele círculo azul, eu escrevo a pessoa a quem envio o e-mail. Aqui o assunto, não sei se consegues ler, mas ali diz encomenda de robô. E vamos lá então ao e-mail. Excelentíssimos senhores, desejava encomendar um robô da marca i9 Max especializado em cozinhar. Solicito entrega urgente na seguinte morada: Rua Almirante Narciso, número 10, 6758, 980, Fontanais de Cima. Cumprimentos, Sara Mourato. Portanto, este é o e-mail que eu vou enviar para a empresa dos robôs para fazer a encomenda do meu robô. Portanto, tenho que dar aqui uma introdução no e-mail, tenho que me despedir, mas eu quero que te foques neste e-mail, que entretanto vamos trabalhar mais à frente. Mas agora imagina que eu quero contar à minha amiga que comprei um robô. Portanto, eu vou escrever um e-mail à minha amiga a informá-la que comprei este super robô. Então, como é que eu escreveria o e-mail para a minha amiga? Eu não disse inicialmente, mas depois de escrever o e-mail eu tenho que o enviar, está ali a vermelho. Seria ali naquele botãozinho que diz enviar. Então, o e-mail para a minha amiga. Olá, Ermelinda. Tenho uma novidade para ti. Vou ter um robô que faz comida muito saborosa. Assim que chegar, eu digo-te para tu e o teu marido cá virem jantar. Beijinhos, Sara. Então temos dois e-mails aqui diferentes, não temos? Temos um primeiro e-mail que eu posso passar para trás só para tu ver. Este primeiro e-mail. E depois temos este que eu escrevi à minha amiga. O tema é o mesmo, o assunto é o mesmo. Num eu encomendo um robô e no segundo eu digo à minha amiga que encomendei o meu robô chefe. Agora pergunto, não sei se te lembras do que é que significava chefe. Tu lembras-te numa das primeiras aulas eu falei de chefe, numa das aulas sobre comida.
eu falei sobre chefe. Chefe é um cozinheiro, digamos assim, importante, que é responsável por uma cozinha de um restaurante, por exemplo. Portanto, um chefe é a pessoa que está à frente de uma cozinha. Então, agora depois de eu ter apresentado estes dois e-mails, tu achas que eles são diferentes? Não o conteúdo do e-mail, que obviamente há aqui algumas diferenças no conteúdo, mas a forma como eu escrevo, a quem me dirijo. Tu achas que eles são e-mails diferentes? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e começamos logo pelo destinatário. Portanto, eles têm destinatários diferentes. E o que é o destinatário? Eu vou escrever aqui no quadro. Está no e-mail, está a vermelho. Portanto, o destinatário é a pessoa a quem se destina ou envio o e-mail. Portanto, isto é o que se entende por destinatário. Neste caso, nós temos o destinatário deste e-mail é excelentíssimos senhores, portanto, aquela palavrinha ali a vermelho significa excelentíssimos senhores, que eu também escrevo no quadro, é a forma abreviada de excelentíssimos senhores. Portanto, esmos senhores é a forma abreviada de... Excelentíssimos senhores. Eu não preciso escrever esta forma mais comprida, posso usar perfeitamente a forma abreviada. Portanto, neste primeiro e-mail eu digo excelentíssimos senhores porque eu não sei quem vai ler o e-mail, eu não sei quem é a pessoa que lê, por isso eu não uso nenhum nome, uso só esta forma assim mais bonita para me referir às pessoas. E no segundo e-mail, pelo contrário, eu mandei um e-mail a uma amiga minha, eu digo olá Ermelinda, porque a Ermelinda é a minha amiga. Eu digo olá, é minha amiga, portanto eu aqui digo olá Ermelinda. Temos aqui formas diferentes de nos dirigirmos às pessoas. E aqui neste segundo e-mail, também, além do olá Ermelinda, nós temos aqui algumas características que se percebe que há aqui uma afinidade entre as pessoas. Portanto, eu uso ti, eu uso te, eu uso tu, eu uso teu. Portanto, há aqui uma forma muito informal de me dirigir à Ermelinda. Com estas palavrinhas todas aqui a vermelho, tu consegues perceber que há aqui uma intimidade entre mim e a Ermelinda. Portanto, eu vou utilizar vou optar por escrever desta forma. Em relação aos dois e-mails, tanto ao primeiro como ao segundo, tu achas que... Aliás, tu deves ter percebido que no primeiro, por exemplo, eu uso aqui palavras difíceis, portanto eu tenho aqui... desculpa, queria voltar para trás. Eu tenho aqui algumas palavras que são mais difíceis e que se utilizam mais nestes e-mails, no caso, no e-mail para encomendar o robô. E seria, por exemplo, desejo, desejava encomendar e solicito. Eu vou escrever aqui no quadro as duas palavras, os dois verbos, portanto, o verbo desejar e o verbo solicitar. Portanto, desejar é o mesmo que querer, portanto, eu quero, eu desejo, eu quero. Solicitar, pedir, portanto, eu peço. Portanto, aqui uso assim os verbos menos comuns na nossa oralidade, no nosso dia-a-dia, nós não os usamos tanto, mas podia substituí-los por querer ou pedir. Mas como aqui estamos a falar de um e-mail um bocadinho diferente, eu vou optar ali por o verbo desejar ou por o verbo solicitar. Há outros, também sinónimos, mas a mim o que aqui está neste e-mail é o desejava encomendar e o solicita entrega. Podia ser quero encomendar e peço que entregue urgentemente, por exemplo. Portanto, poderia substituir aqueles dois verbos por os que eu escrevi no quadro. Além disso, portanto, nós percebemos que aqui este e-mail que tu estás a ver neste momento, que é um e-mail mais difícil, além disso, no segundo no segundo e-mail, o e-mail que eu envio à minha amiga, eu já disse que uso ali a palavra ti, tu, teu, digo-te. Além disso, há aqui esta questão, portanto, eu faço uma apreciação sobre o robô, eu mostro aqui algum espanto, algum entusiasmo. Vou ter um robô que faz comida muito saborosa, portanto, ali aquela marca, aquele ponto de exclamação já mostra que há aqui alguma
intimidade, não é? Eu quando vou enviar o e-mail a encomendar o robô, não vou pôr ali aquele sinal, portanto não está explícito este entusiasmo. E depois também temos outra questão. Além de, no primeiro e-mail eu dizer excelentíssimos senhores e no segundo, olá Ermelinda, portanto formas de me dirigir às pessoas diferentes, eu também tenho a forma como eu me despeço nos dois e-mails também são diferentes. Eu no primeiro e-mail digo cumprimentos e no segundo digo beijinhos. Portanto, há aqui uma forma de me despedir que é diferente. Portanto, num e-mail, quando eu envio um e-mail para encomendar alguma coisa, por exemplo, eu despeço-me com cumprimentos, com os melhores cumprimentos. Quando eu envio um e-mail para uma pessoa amiga, eu digo beijinhos, tchau. Portanto, vou usar assim uma forma mais coloquial de me despedir das pessoas. E estes e-mails têm um nome. Eu não sei se sabes, mas estes dois e-mails têm nomes diferentes. Portanto, no primeiro e-mail nós dizemos que é um e-mail formal. No segundo e-mail temos um e-mail informal. Quais são as características assim mais relevantes que distinguem um de outro e-mail? Então vamos lá. Nos e-mails informais, que é o segundo, é o e-mail que eu enviei à minha amiga, eu envio este e-mail a pessoas da família e amigos, por exemplo, isto são exemplos, e enviamos para desejar feliz aniversário, combinar um encontro, contar uma novidade, etc. Neste caso, no exemplo, eu contava uma novidade à Ermelinda. Nos e-mails formais, portanto, o primeiro e-mail que eu apresentei, nós enviamos a instituições, como por exemplo, câmaras municipais, escolas, centros de saúde, etc., a entidades comerciais, como bancos, empresas, lojas, hotéis, editoras, ou a pessoas que não conhecemos pessoalmente, entre outros, obviamente. Isto são só alguns exemplos. E enviamos para quê? Enviamos para pedir emprego, tratar de negócios ou serviços, tratar de assuntos, resolver situações, entre outros. Isto são tudo exemplos que eu aqui te dou para tu perceberes quando é que usaríamos um ou outro. Vou voltar atrás. Um e-mail informal é para pessoas da família ou amigos, para desejar um feliz aniversário, combinar um encontro, contar uma novidade. Por outro lado, um e-mail formal a instituições, entidades comerciais, a pessoas que não conhecemos pessoalmente e enviamos para pedir emprego, tratar de negócios ou serviços, tratar de assuntos, resolver situações. Portanto, temos aqui algumas características que distinguem os dois e-mails. Além destas características que tu aqui viste comigo, há outras coisas que também os distinguem. E elas são, e eu já te disse uma delas, a forma de nos dirigirmos à pessoa e a forma como nos despedimos das pessoas. Portanto, quando eu me dirijo num e-mail informal, portanto, o e-mail que eu enviei à Ermelinda, no e-mail informal eu vou dizer, por exemplo, olá. Olá é um modo informal de nos dirigirmos ao nosso destinatário. Depois temos aqui o corpo do e-mail, aquilo que queremos dizer quando escrevemos o e-mail, obviamente. Portanto, eu digo olá, depois escrevo aquilo que pretendo dizer. É uma coisa mais pessoal, não te podes esquecer. Normalmente, nestes e-mails, nós tratamos as pessoas por tu. Colocamos lá, usamos frases exclamativas também. Portanto, no corpo do e-mail, que não dou aqui nenhum exemplo, há esta questão. E, por fim, eu despeço-me com beijinhos, fica bem, tchau, até à próxima. Portanto, isto são as formas de despedida informal. Portanto, revemos outra vez. Quando eu me dirijo a uma pessoa amiga, uma pessoa da família, eu digo, começo com olá, depois escrevo o meu e-mail e digo beijinhos, fica bem, tchau. No e-mail formal, portanto, o primeiro e-mail, aquele que eu enviei para a empresa para encomendar o meu robô, já é um bocadinho diferente e eu quero que prestes atenção. Por exemplo, eu quando me dirijo à pessoa, eu não vou dizer olá, não é? Não há este grau de intimidade para eu dizer olá. Portanto, eu digo excelentíssimos senhores, tu já sabes, está ali a forma abreviada do eis-mos senhores, mas aquilo significa excelentíssimos senhores. Isso é um exemplo, por exemplo, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Fontanelo. Depois temos excelentíssimo senhor Doutor Valdemar Ambrósio, excelentíssima senhora doutora Carlota Abrunhais, caro doutor Valdemar Ambrósio, cara doutora Carlota Abrunhais. Isto são tudo exemplos que aqui estão.
Mas, portanto, é os modos formais de nos dirigimos ao nosso destinatário. Mas, e quero que revejas outra vez os exemplos que eu ali dou, porquê? Porque nós temos ali, senhor, aliás, nós no primeiro exemplo temos excelentíssimos senhores, ali o primeiro está escrito na forma plural, porque não sabemos exatamente a quem estamos a enviar o e-mail. Usamos excelentíssimo senhor mais indicação do cargo, portanto o segundo, excelentíssimo senhor presidente, quando sabemos a quem nos estamos a dirigir. Mas não quando sabemos a quem nos estamos a dirigir, mas não sabemos o nome, por isso é que eu digo presidente da Câmara de Fontanella, eu não digo o nome do presidente, ok? Também usamos excelentíssimo senhor mais o título académico, no caso temos doutor ou doutora, aquele DR ou aquele DRA é doutor ou doutora, se soubermos que a pessoa tem esse título académico, ou seja, se tem um curso superior na universidade ou escola superior. E também podemos, e a seguir a excelentíssimo senhor doutor ou doutora, usamos o nome próprio e o sobrenome, sempre. Portanto, eu não vou dizer excelentíssimo senhor doutor Valdemar, não, eu terei que dizer excelentíssimo senhor doutor Valdemar Ambrósio. Portanto, há aqui esta questão. A forma feminina do excelentíssimo doutor, o excelentíssimo senhor é a excelentíssima senhora. Substituímos o O por o A e a seguir ao R metemos um A. Portanto, há aqui uma pequena distinção entre o masculino e o feminino. Por fim, os dois últimos exemplos. Temos cara doutor Valdemar Ambrósio ou cara doutora Carlota Abrunhais. Também são formas cordiais de nos dirigirmos a estas pessoas. Sabemos que têm um título académico, portanto, sabemos que têm formação académica, portanto, tratamos por doutor ou doutora, mas não deixa ali, substituímos o excelentíssimo senhor por caro ou excelentíssima senhora por cara, mas não deixa de ser uma forma formal de nos dirigirmos a estas pessoas. E depois temos a forma como nos despedimos, portanto, quando terminamos o e-mail, aquilo que dizemos é cumprimentos ou com os melhores cumprimentos. Há outras formas, obviamente, que podemos também usar, mas isto são alguns dos exemplos de como podemos escrever um e-mail, formal, não é? Portanto, temos estas duas questões. Agora imagina, eu quero enviar um e-mail ao presidente da Câmara da minha cidade para falar sobre a questão do lixo que se está a acumular fora da cidade. Portanto, há um problema na minha cidade, um problema relacionado com o lixo e eu vou escrever um e-mail. Como é que eu escreveria este? Eu não te vou apresentar o e-mail completo, ok? Como é que eu escreveria este e-mail? Imagina, penso que o Sr. Presidente deve tomar medidas para evitar o aglomerado de lixo nos arredores da cidade. Penso que o Sr. Presidente deve tomar medidas para evitar o aglomerado de lixo nos arredores da cidade. Portanto, tenho aqui um problema com a acumulação de lixo na periferia da cidade, nos arredores da cidade, e eu escrevo um e-mail e digo isto. Mas se tu olhas para esta frase, tu vês que há ali assim, muitas palavras assim mais difíceis, como eu disse há pouco. Vamos dizer que são palavras caras. Por exemplo, temos Sr. Presidente, em vez de tu, já tínhamos visto, não é? Não vou tratá-lo por tu, é o Presidente da Câmara da minha cidade, portanto, Sr. Presidente, em vez de tu. Se fosse um e-mail para uma pessoa amiga, eu poderia dizer tu. Tomar medidas, em vez de fazer alguma coisa. Aglomerado de lixo, em vez de montes de lixo. Ups! Sim, em vez de montes de lixo. Portanto, temos aqui 3 exemplos. Naquela pequenina frase, temos aqui 3 exemplos de como este e-mail usa palavras mais caras. Portanto, há aqui uma característica própria destes e-mails formais. O que é importante tu também, o que é importante tu reteres, ou o que é importante eu também dizer-te? É que, efetivamente, estes e-mails formais usam palavras, nestes e-mails formais, usamos palavras mais difíceis. Portanto, se eu te perguntar qual dos e-mails é mais fácil de escrever, o que é que tu me vais responder? Achas que é o primeiro, que envio para a empresa, ou este, que envio para o presidente? Ou achas que é o segundo, que eu envio para a minha amiga? Qual é o mais difícil de escrever? Dado o exemplo que eu aqui tenho no quadro, tu percebes que o mais difícil de escrever é o segundo. Porque utilizamos palavras mais caras, não é? Temos que ter algum cuidado com o vocabulário
que usamos, os verbos que usamos. Portanto, olha, imagina, isto é um exemplo que eu acho que se apropria e que vai fazer com que tu não te esqueças. Isto é mais ou menos, imagina, nós temos uma festa, uma cerimónia e temos uma roupa específica para aquela festa e para aquela cerimónia. Portanto, essa roupa só se usa nessa circunstância, normalmente. É como estas palavras, são palavras que se usam nestas circunstâncias. Portanto, são e-mails formais porque usam vocabulário mais formal. Portanto, é mais ou menos como a roupa formal que nós levamos para as festas ou cerimónias para que somos convidados. Portanto, podemos fazer assim esta comparação e eu penso que é fácil depois tu talvez perceberes. Portanto, eu escrevo um e-mail para um amigo, uso as roupas do dia-a-dia. Escrevo um e-mail para o Presidente da Câmara, uso as roupas das festas. Obviamente que eu estou a falar de verbos e não de roupa, não é? Mas é só um exemplo para tu perceberes. Portanto, um com palavras mais caras, mais formais, o e-mail formal, e um com palavras mais comuns do dia-a-dia no e-mail informal. Claro que temos de ter sempre cuidado quando escrevemos o e-mail, atenção à pontuação, aos erros e tudo mais, tanto num como no outro, mas aqui a questão, aquilo que eu te quero referir não é isso, mas sim aqui a diferença entre o uso do vocabulário de um e o uso do vocabulário de outro e-mail. E, posto isto, eu quero-te mostrar aqui as grandes diferenças, depois desta minha conversa toda, eu quero-te mostrar as grandes diferenças entre um e-mail e outro e-mail. Vou-te mostrar dois e-mails diferentes, portanto um e-mail formal e um e-mail informal, e vamos ver as diferenças, como é que se estrutura um, como é que se estrutura o outro, quais são as características de um, quais são as características de outro. Isto não são e-mails reais, não é? São e-mails que eu aqui inventei. E imagina, eu tenho aqui este e-mail, que não sei se consegues ler, mas é enviado para um Ricardo e o assunto é fim de semana. Portanto, temos aqui um e-mail enviado, o e-mail diz ricardo@mail.com e o assunto é fim de semana. Portanto, aqui logo percebemos que não é provavelmente um e-mail formal. E qual é as características deste e-mail? Primeiro, olá Ricardo, está tudo ok contigo? Queres vir cá a casa este fim de semana? Precisava da tua ajuda. Instalei um programa de jogos no meu computador, mas agora ficou tudo muito lento. Tu és um craque nisto de computadores e de certeza que sabes ver o que se passa. É melhor vir no sábado e ficas para jantar. A minha mãe vai fazer carne assada. Diz qualquer coisa, tchau, fica bem, Tomás. Então vamos lá ver. Primeiro, eu digo olá Ricardo. Se eu digo olá Ricardo, significa que me estou a dirigir a um amigo, em princípio. Portanto, é o modo informal de nos dirigirmos ao nosso destinatário. Esta questão do olá Ricardo. Está tudo ok contigo? Queres vir cá a casa este fim de semana? Precisava da tua ajuda, instalei um programa de jogos no meu computador, mas agora ficou tudo muito lento. Tu és um craque nisto de computadores e de certeza que sabes ver o que se passa. Aqui, não continuei, é melhor vires no sábado e ficas para jantar, a minha mãe vai fazer carne assada, diz qualquer coisa. Aqui temos o corpo do e-mail informal. Tem aqui características muito próprias do e-mail informal. Primeiro dirige-me a ele, usa a segunda pessoa do singular, não é? Temos ali, tu queres vir cá à casa este fim de semana, precisava da tua ajuda. Portanto, temos aqui estas características muito próprias do e-mail informal. Temos aqui, o vocabulário não é muito difícil, os verbos que eu também uso são verbos normais, que usamos diariamente numa conversa informal com amigos ou com familiares. E eu estou a fazer um convite, portanto. Já por aqui nós percebemos logo que não estou a enviar nenhum e-mail para uma instituição, mas sim para um amigo. Por fim, tchau, fica bem, é a forma de despedida informal. E Tomás é a assinatura. Normalmente nós quando mandamos assim um e-mail a um amigo é quase como uma mensagem. Assinamos só com o nosso primeiro nome, não é? Eu assinaria Sara, aqui assinou-se Tomás. Não é necessário completar o nome todo, a pessoa sabe quem é que enviou o e-mail, portanto não há essa obrigatoriedade de assinar com o nome, com o primeiro e o último nome. Em relação ao e-mail formal, eis-mo senhor chefe dos serviços administrativos da Escola Secundária de Fontanelo. Conforme solicitado, envio o formulário preenchido com os dados atualizados relativamente ao meu cartão de cidadão, bem como uma fotocópia da declaração do comprovativo da minha morada em anexo. Com os melhores cumprimentos,
Tomás Figueiredo. Lá está, ali aquela frase a verde é o modo formal de nos dirigirmos ao nosso destinatário, ao contrário do e-mail anterior, que eu dizia só Olá Ricardo. Aqui temos esta forma mais extensa, porque em princípio eu não sei o nome do chefe dos serviços administrativos da Escola Secundária de Alfornelos, mas trato-o por excelentíssimo senhor. Ali o segundo parágrafo é o corpo do e-mail formal, portanto, conforme solicitado, junto envio formulário preenchido com os dados atualizados relativamente ao meu cartão de cidadão, bem como fotocópia da declaração do comprovativo da minha morada em anexo. Temos aqui este conforme solicitado, relativamente ao meu cartão, portanto, temos aqui há aqui algum cuidado na forma como nós escrevemos este e-mail, não é? Usamos aqui uns verbos que não são tão comuns não são tão comuns de usarmos quando falamos com os nossos amigos, por exemplo. Eu não estou a falar com o meu amigo e não disse, olha, conforme me pediste, aqui está o trabalho. Eu posso dizer, obviamente, mas olha, pediste-me o trabalho, aqui está o trabalho. Portanto, eu vou usar uma forma menos elaborada de lhe dizer a mesma coisa, por exemplo. Com os melhores cumprimentos, que será a forma de despedida formal, e depois despeço-me com Tomás Figueiredo. Se no e-mail anterior eu só dizia Tomás, era suficiente, aqui não. É necessário assinar com o primeiro e último nome. Portanto, é importante que nós nos identifiquemos com o primeiro e último nome. E há aqui aquela vírgulazinha com os melhores cumprimentos, Tomás Figueiredo, que não nos podemos esquecer dela, ok? Tanto num como no outro, tchau, Sara. É importante não nos esquecermos dela, mas aqui talvez tenha que haver um cuidado extra na forma como nós pontuamos o nosso e-mail, e ali temos o exemplo daquela vírgula que é muito importante. Posto isto, vimos assim as diferenças entre um e outro. Não te podes esquecer que o e-mail informal é um e-mail que se dirige a um amigo ou a família, tratamos as pessoas por tu, e no e-mail formal há todas estas características que te deves lembrar. Portanto, ter cuidado com a forma como te diriges à pessoa, a forma como te despedes da pessoa, ok? E eu penso que com esta explicação e com estes esquemas que eu aqui fiz, que tu não te vais esquecer. Agora eu gostava de te lançar um desafio para a próxima aula. Eu vou-te mostrar um e-mail. Isto são tudo e-mails inventados, eu tinha dito. Mas o e-mail que eu te vou mostrar, aliás, não é um e-mail inventado, é um e-mail que é real, está adaptado e traduzido, mas eu quero contigo ler este e-mail e depois eu já te digo o que é que eu pretendo que tu faças com este e-mail, ok? Qual é exatamente o desafio que eu te vou lançar com este e-mail. Vamos lá então. Portanto, isto é um e-mail do presidente de uma empresa. Cara Mary, muito obrigada pela tua carta. Fico contente por gostares de computadores e robôs e espero que continues a aprender muito sobre tecnologia. Continua a estudar muito e serás o que tu quiseres. Espero receber a tua candidatura de emprego quando terminares a escola. Tudo de bom para ti e para a tua família. Beijinhos, John Smith. Portanto, temos aqui este e-mail, que eu disse que era um e-mail real, ao contrário dos outros que eu te fui mostrando. E eu não vou falar sobre o e-mail, ok? Não é esse o objetivo. O objetivo, aliás, é que tu, sozinho, em casa, me digas, reflitas sobre este e-mail e que tentes perceber se este e-mail é formal ou informal. Portanto, tu, quando lês este e-mail, achas que ele é formal ou informal? Tem características do e-mail formal ou tem características do e-mail informal? Lembra-te, e-mail formal dirigido a um presidente, a um diretor de uma escola, portanto, a uma pessoa que eu não conheço. E-mail informal à família, a amigos. No e-mail formal também temos aquelas formas de despedida muito específicas. No e-mail formal temos formas de despedidas muito específicas e no e-mail informal também, obviamente. Numa, muito mais, há aqui um distanciamento maior, não é? Cumprimentos, atenciosamente. E noutra, beijinhos, tchau. Portanto, eu não vou falar mais, não vou dar a resposta. Eu quero que tu me digas se este e-mail é efetivamente formal ou informal e quais são as características nele que te levam a decidir se ele é formal ou informal. Portanto, tu lês o e-mail e vais tentar perceber quais são as características nele que te levam a pensar que ele é um e-mail formal ou que é um e-mail informal. Eu, na próxima aula, depois dou-te a resposta, mas antes de eu te dar a resposta, eu quero que tu reflitas sobre este assunto, ok? Atenção aqui às palavras mais difíceis ou que tu aches mais difíceis.
Posto isto, temos até à próxima aula. Fica bem.